Queridos, a paz do Senhor, ainda de pé, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do verso 1 ao verso de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 1. Enquanto vocês buscam o texto, minha gratidão ao amigo, pastor Edivan, que durante esses dias estou aqui para servir a esta igreja e será o meu pastor durante esses dias. Minha gratidão ao ministério local, à igreja Adelém. Já há alguns anos que nós caminhamos para cá, participamos do Comadilém, e a cada ano Deus tem feito coisas extraordinárias. Deus abençoe todos os ministros que aqui estão, pastor Paulo, de quem eu tenho aprendido muito desde ontem, pastor Abraham Robson, os missionários, está ali o missionário Antônio, né? Está lá em mansidão, o povo manso, né? Deus abençoe. Ao cantor Maciel, Deus abençoe, a sua banda. Eu estou acompanhado da minha família, a minha esposa, a irmã Renata, o Levi e a Lara, que está no ventre. E eu já rogo oração por mim e pela minha casa. Eu trago saudações do meu pastor presidente, pastor Valmir de Jesus Silva, presidente das Assembleias de Deus do campo de Irecê e secretário do Conselho Consultivo. Os irmãos recebem, digam amém. Atos capítulo 28, verso 1 diz assim, queridos. Se puder colocar na tela aqui, é bom. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Então os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Diga amém. Se assente, por favor. Prometo ser muito breve, mas ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Mantenha a sua Bíblia aberta. De forma bem objetiva, nós precisamos entender o que leva Paulo a chegar até esse ambiente chamado Malta. Paulo recebeu um aviso prévio de um profeta chamado Ágabo, de que não fosse a Jerusalém, pois havia uma trama, havia um projeto para laçar o apóstolo Paulo. Porém, Paulo revela ao profeta Ágabo que, independente da trama, independente dos riscos, Paulo entendia que tinha algumas coisas a viver. Precisava ir a Jerusalém, até porque o apóstolo Paulo estava debaixo de uma visão. Visão esta que ele entendia que se encerraria em Roma. Então Paulo vai a Jerusalém, em Jerusalém um alvoroço, do alvoroço uma prisão, de uma prisão mais uma vez açoites. De açoites Paulo revela a sua cidadania romana, recorre para ser julgado em uma outra instância, e a gente vai acompanhando nos capítulos, do capítulo 21 do Atos até o capítulo de número 26, quando Paulo, de forma incisiva, faz a sua defesa, e todos aqueles que ouviam a defesa do apóstolo Paulo, quem me ouve diz amém, ao final acabavam entendendo que aquilo que Paulo defendia era tão forte
que valia a pena padecer o que ele padecia. Paulo vai fazer uma solicitação no capítulo de número 26, solicitação esta que Agripa faz questão de atender. Ele diz: eu preciso ir a Roma. Paulo entendeu que a visão de chegar a Roma, pastor Abraham Robson, independia da circunstância que o fizesse chegar até lá. Ele entendia que precisava chegar a Roma para o cumprimento de uma promessa, e isso independia das circunstâncias que lhe conduzissem até lá. Então Paulo diz: se é para chegar a Roma como prisioneiro, eu chego. Se é para chegar a Roma quebrado, eu chego. Se é para chegar a Roma com cicatrizes, eu chego. Se é para chegar até o lugar onde Deus me mostrou que eu devo estar, carregando marcas, cicatrizes e como prisioneiro, eu chego. Porque Paulo entendia que aquilo que ele carregava de marcas, de cicatrizes e as circunstâncias que lhe cercavam, não seriam capazes de neutralizar a visão que Deus lhe havia entregue. Então, se é para ir como prisioneiro, eu vou. Agripa concede. Paulo agora vai ser embarcado no capítulo 27, se você pode, vá na sua Bíblia aí no capítulo 27. O versículo de número 2 diz que Paulo vai ser embarcado em um navio chamado de navio Adramítino. O que é interessante é que pouco antes de partir, no verso de número 3 do capítulo 27, alguém vai dar uma concessão ao apóstolo Paulo. O Júlio, que está por conta do apóstolo Paulo, dará a ele a concessão de ver os seus amigos. E o interessante é que esses amigos que o apóstolo Paulo vai visitar, cuidam dele. Ele está prestes a ser levado como prisioneiro a Roma, mas está sendo cuidado pelos amigos. E Paulo vai receber uma concessão de levar 2 pessoas com ele. Quantas pessoas? O primeiro que o apóstolo Paulo vai levar com ele nessa viagem do capítulo 27 em direção a Roma, como cumprimento de uma promessa, é o Dr. Lucas. O interessante é que o Dr. Lucas vai acompanhar o Paulo por algumas razões. Primeiro, pelo fato da profissão que exercia. O Lucas, ele era médico. Paulo ainda carregava algumas feridas dos açoites desse processo do capítulo 21 ao 27. E Lucas haveria de lhe acompanhar para cuidar das feridas. O segundo amigo que Paulo vai levar, leva pelo fato do conselho que pode ter e do momento de conversa ao longo desse processo da viagem em direção a Roma. Esse segundo amigo é uma discussão teológica que se arrasta por tempos. Certo é que Paulo tem um amigo para conversar e um amigo que cuide das suas feridas. Se nós tratarmos essa viagem de Paulo em direção a Roma como cumprimento de uma promessa, então eu já entendo uma primeira lição. Deus está revelando que nessa viagem, pastor Paulo, em direção ao cumprimento de uma promessa, pelo menos 2 amigos nos acompanham. Um para cuidar das dores e das feridas, e um para ouvir as lamúrias e os desabafos que iremos fazer. É uma jornada árdua. Seguir em direção ao cumprimento de uma promessa, porque você está indo com feridas abertas. Mas Deus está dizendo: calma, se sou eu que te quero em Roma, eu vou cuidar das suas feridas. Se sou eu que desejo que você chegue a Roma como cumprimento de uma promessa, nos seus momentos de angústia, eu vou ouvir o que você tem para falar. 2 amigos acompanham Paulo. Ele entra no navio, só que há um problema. O problema é que nós entramos num conflito interno. E redobre a atenção, por favor. Eu quero ir bem devagar hoje, mas eu vou chegar lá. Meu amigo João Newton. É que nós temos uma ideia de que se Deus está me levando para o cumprimento de uma promessa, se é Deus que me leva, as coisas vão correr tudo bem. Meu amigo Joel, a ideia que nós carregamos é de que se é Deus que está me levando a Roma, quem me ouve diz amém. Além de correr tudo bem, Deus me quer lá. Então Deus vai fazer com que essa viagem seja rápida. Mas quem vai me ajudar no telão, se é que vai? Por favor, capítulo 27, versículo de número 7. Se você está com a Bíblia, vá. Eu sei que já teve o resumo da EBD, mas vá tendo paciência, eu vou chegar lá. Versículo de número 7. Nós temos o primeiro conflito interno para Paulo,
Porque na mente de Paulo é Deus que está me levando para Roma. Quem está levando Paulo para Roma é quem? Se é Deus que me leva, então ele vai levar rápido. Mas olha o versículo 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, como um bom baianês, devagar, não é nem devagar, é devagar. É Deus que leva Paulo para Roma. Me ajude, quem é que está levando Paulo para Roma? Só que o navio ou a viagem não está rápida. A viagem está, mas quem está levando Paulo? Aí nós precisamos entender uma coisa. Não é porque Deus me quer em Roma que Deus vai fazer o navio seguir rápido. Não é porque Deus vai cumprir uma promessa na minha vida que Ele vai acelerar. Tem gente aqui que começou a jornada há pouco tempo e tem dito: Deus, e a promessa? A minha Roma? E Deus te trouxe para te falar: calma, devagar também chega. O problema é que a nossa geração, a geração mais imediatista que há, ela entende que se não for agora, Deus, eu te coloco na parede, não sei como. Porque como eu, mero mortal, coloco um Deus que conta as estrelas e as chama pelo nome, um Deus que Ele está sentado no trono e o manto dele está dentro do templo onde estamos reunidos em adoração, como eu o coloco na parede, não entendo. O que eu sei é que Deus não vai dar a velocidade que eu quero. Quem está levando Paulo para Roma, você tem que me ajudar até o fim. Quem está levando Paulo para Roma? Mas o navio está andando? Só que talvez Paulo possa cair na sua mente, conflito interno, no seguinte ideia: está devagar, mas pelo menos eu estou indo. Não vai haver mais problema. Até que o próprio versículo 7 revela um segundo problema. Quem está comigo ainda, olha a Bíblia. Está escrito na última parte do verso 7: não permitindo o vento irmos mais adiante. Quem está levando Paulo para Roma? Mas o navio está andando e o vento está dizendo: eu não vou deixar o navio andar. Eu não vou deixar o navio andar. Só que eu percebo algo que me faz adorar a Deus com muita intensidade essa manhã. O que você percebe, Rafael? É que mesmo devagar e mesmo o vento dizendo: vou segurar, Deus nos céus está dizendo: sou eu que estou conduzindo Paulo. Está devagar, mas Deus está te levando. Há um vento contrário, mas Deus continua dizendo: sou eu que te levo. Talvez você caia na ideia de dizer: mas pastor, mas o vento está segurando. Mas o navio, se você perceber, a primeira expressão é: estamos navegando devagar. Devagar por quê? Porque o vento trava. Porém, se você não der o glória mais alto até agora do sermão, está difícil. Olhe para cá. O vento está dizendo: não vai, não vai, não vai. Mas o navio está indo, devagarzinho. Está indo, está indo, está indo, está indo. O vento está dizendo: vou segurar. Mas olha você avançando, olha a família avançando, olha o ministério avançando, olha a visão avançando, olha o crescimento chegando. Vamos seguir, eu vou chegar lá, eu vou chegar. Quando tudo parece que agora está definido, versículo 9. Olhe na Bíblia. No versículo 9 do capítulo 27. Um outro problema. Depois de muito tempo o navio andando em qual velocidade? O versículo 9 aparece: passado muito tempo, e sendo já a viagem muito perigosa. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga assim: é Deus que está levando, porém Deus não está isentando dos perigos. Olha para cá, olha para cá. Eu vou bem devagar, mas eu vou chegar lá. Quem está levando Paulo é Deus. Eu, Paulo, não tenho controle sobre a velocidade. É Deus que está dizendo: vai devagar, vai devagar, vai devagar. E se eu já não estou gostando porque Deus está me levando devagar, Deus está dizendo para alguém aqui hoje: além de devagar tem perigo. Mas lá vai, está devagar, o vento é contrário, é perigoso, mas Deus está dizendo: sou eu que estou te levando a Roma. Isso me encanta. Porque essa aqui é a essência do Evangelho. Os perigos nos cercam, meu amigo Maciel.
Os perigos nos cercam, mas Deus está dizendo, sou eu que estou levando o navio. Está perigoso, mas eu estou levando. O vento é contrário, mas eu estou levando. Está devagar, mas eu estou conduzindo. Mas tem um perigo, fica tranquilo, o laço quebra e você escapa. Mas tem um perigo, fica tranquilo, você está escondido da sombra do Onipotente. Mas tem um perigo, mas eu sou o Deus que te tirei daqui para Roma.